Nós já estamos em fevereiro de 2026, comecinho de fevereiro. É, e aí, semana passada ainda era finalzinho de janeiro, né? Aconteceu o assassinato brutal desse cachorro comunitário, né? O Orelha, né? Esse cachorro chamado de Orelha foi brutalmente assassinado em Florianópolis, Santa Catarina, na praia. Esse cachorro tinha vários donos, né? Vários vizinhos ali cuidavam desse cachorro e aí ele foi brutalmente assassinado no finalzinho aí de janeiro, né? Na semana passada. É, suspeitava-se que eram 4 adolescentes. Então, é, eu resolvi fazer esse vídeo porque, na verdade, eu estava já faz tempo querendo fazer esse vídeo. E aí, a morte desse cãozinho aqui, ele me deu o gancho e a motivação para fazer esse vídeo aqui, né? Já estava pensando em fazer, mas aí aconteceu isso. Parece que a investigação foi concluída, o inquérito foi concluído e chegou-se à conclusão que foi apenas um adolescente que matou esse cachorro, né? Pensava-se que eram 4. E aí, isso daí, o fato de ter sido, pensar-se que eram 4 e o modo como a morte ocorreu, porque esse cachorro, depois foi feito o laudo veterinário e aí parece que teve paulada, teve pontapé, né? Não sei em detalhes como foi, mas a coisa foi feia. E aí isso daí repercutiu no Brasil inteiro, inclusive no exterior, né? E aí, paralelamente, parece que nesse mesmo intervalo de tempo aí, aconteceu também maus tratos a um outro cachorro de rua chamado de Caramelo, né? É um cachorro de rua, porém que também era cuidado aí pela vizinhança. Só que o Caramelo, ele tentaram afogar ele, né? Jogaram ele lá no mar, mas ele sobreviveu. E aí ele foi até adotado pelo delegado, felizmente. Mas o Orelha, esse daqui, ele infelizmente ele faleceu. Bom, e aí por que eu me aproveitei desse acontecimento para fazer o vídeo? Porque é o seguinte, meu irmão, ele tem uma loja que vende presentinhos, vende roupas infantis, vende a parte de perfumaria e quando é início de ano ele vende também a parte de material escolar, né? E aí toda vez que eu vou lá para tomar um cafezinho, né, semanalmente eu vou lá, ele conta as histórias dele sobre os fregueses lá. Aí teve uma historinha que uma criança apareceu lá para comprar alguma coisa, né? Não sei se era um chiclete ou algum material escolar, e perguntou pro meu irmão, né? O moço, que horas são, né? E aí lá tem um relógio analógico de ponteiros, né? E ele apontou, olha lá, né? Aí a criança, eu não sei ler esse relógio, seu moço, né? Então meu irmão ficou espantado porque é, relógio analógico, né? É uma coisa que logo assim, a criança tendo assim, noção das coisas, já os pais ensinam, né? Como ler as horas, né? E o que acontece? É, praticamente todas as crianças hoje, mesmo aquelas que ainda nem estão na escola, né, já tem até um celular e aí lá tem o relógio digital. Então as crianças sabem ler o relógio digital, mas não sabem ler o relógio analógico, né? E além dessa historinha também, frequentemente meu irmão conta lá os casos, né, de crianças, às vezes têm 13, 14 anos e já estão grávidas, né, as meninas, né? Além de outras crianças lá que estão aí na faixa de 14, 15, 16 anos e vendem drogas ali nas esquinas, né? Ficam sem fazer nada o dia inteiro, né?
Então, o meu vídeo é o seguinte, né, que é uma dica para os professores do ensino fundamental, que é fazer com que as crianças assistam esse seriado que vocês estão vendo aí, ó. O nome do seriado é Os Pioneiros, né? No Brasil recebeu o nome de Os Pioneiros, um seriado dos Estados Unidos que passou na década de 70 e perdurou até o início da década de 80. Esse seriado foi de 1974 até 1982. E ele é ambientado nos Estados Unidos pós-independência, né? Quando ele estava nesse processo de colonização e expansão. E aí conta a história dessa família, o cotidiano dessa família, baseado num diário que uma das filhas escreveu, os diários de Laura Ingalls, né? Então, é um filme baseado na família Ingalls. E aí, o que acontece, né? O que é o legal? É que praticamente todos os episódios desse seriado você assiste e praticamente todos os episódios têm algum tipo de ensinamento para quem assiste. Ela traz algum tipo de ensinamento, algum tipo de valor moral que quem assiste acaba absorvendo, né? Quando as pessoas já têm essa consciência, já têm esse ensinamento, na verdade acaba reforçando até, né? Então, o legal e a sugestão para os professores do ensino fundamental é introduzir essa atividade, que é assistir esse seriado, né, como uma atividade extracurricular. Não é para substituir a disciplina, não é para você substituir alguma coisa que você está ensinando. Você entendeu? Não é para substituir conteúdo. É uma atividade extracurricular, tipo assim, assiste um episódio no final de semana. Então, a minha ideia é o seguinte, é assistir um episódio por semana, num fim de semana. Então, não vai comprometer o conteúdo, não vai comprometer o que está sendo ensinado, né? Vai ser uma atividade de reforço. E ela vai ter uma característica de avaliação positiva. Então, se a criança, por teimosia, por desobediência, não assistir, a ideia não é falar, não vai assistir, vai ter ponto negativo na nota. Não, não é isso. É sempre ter a característica de avaliação positiva. Então, quem assistir vai ter, tipo assim, um ponto positivo na nota. Algum tipo de melhoria na avaliação do aluno. E aí, os professores podem pedir algum tipo de feedback. Assistir o episódio, vocês podem pedir para fazer um resuminho né, do episódio, o que elas entenderam do episódio, ou então pedir, perguntar assim, olha, que tipo de coisa legal que vocês aprenderam assistindo esse episódio, que tipo de valor valor moral que vocês aprenderam assistindo, né? Porque certamente a maioria dos episódios tem algum tipo de ensinamento, traz algum tipo de ensinamento para a gente, né? É muito legal. E aí a minha ideia é o seguinte, embora ele seja apropriado até para o primeiro ano do ensino fundamental, que no primeiro ano a criança aprende a ler e a escrever, né? Só que do primeiro à quarta série, talvez pode ser que a criança ela tenha pouco poder de absorção de conceitos morais, né? De valores morais. Então, por isso que assim, talvez o mais apropriado seja a partir do quinto ano, né? Do quinto até o nono ano. Eu acho que aí seria mais apropriado, porque aí a partir da quinta série a criança já fixa mais esses conceitos, esse aprendizado dos valores morais. A partir da quinta série, ela assiste o episódio, aprende e absorve aquilo, fixa aquilo, né? Em anos anteriores, pode ser que a criança assiste e depois esquece, né? Fala, oh, foi legal, divertido, né?
Então, o interessante desse seriado é que, além do divertimento, do entretenimento, por isso que é assim, pessoal, eu acho que o legal é que ele tem esse conceito de entretenimento, então não vai ser uma coisa assim, tipo lição de casa, entendeu? Ficar lá fazendo conta, cálculo, resolvendo problema, entendeu? Interpretação de texto. Não, é uma atividade de entretenimento, que ao mesmo tempo que é um entretenimento, vai ensinar alguma coisa para as crianças. Vai trazer algum tipo de ensinamento, algum conceito moral, né? Então é isso. E aí eu dei uma pesquisada no ensino fundamental. Tem duas disciplinas onde é cabível essa atividade, que são as disciplinas de filosofia e sociologia, né? Então, os professores dessas duas disciplinas, eu acho que é interessante inserir essa atividade no cotidiano da escola. É bem legal. Na minha época não tinha filosofia e não tinha também sociologia, mas tinha educação moral e cívica, né? Então, educação moral e cívica caberia. É, talvez a disciplina de história também daria para colocar. Na verdade, se nenhum professor quiser introduzir essa atividade, até um professor de matemática pode sugerir essa atividade, né? Se nenhum professor quiser, e o professor de matemática quiser, um professor da área de exatas, né, professor de geografia, professor de língua portuguesa, pode introduzir essa atividade. Ninguém vai introduzir, então eu vou. Entendeu? Então qualquer professor poderia, mas as disciplinas mais apropriadas são filosofia e sociologia, né? Porque aí o que Uhum. acontece, né, pessoal? Indo de encontro ao que a esse acontecimento com o cachorro orelha, né? Essa violência e indo de encontro ao que o meu irmão conta ali no que ele presencia na loja dele, né? Eu acho que por que isso acontece? Porque a criança fica lá o tempo todo no celular e a pessoa só fica vendo coisas ruins, coisas que não acrescentam nada, não ensinam nada, né? Então, isso aqui é uma coisa que vai trazer um contraponto às coisas ruins que a criança presencia no dia a dia. Então, ela assiste o noticiário com os pais, assiste algum filme, alguma novela que traz alguma coisa ruim, né? E esse seriado, ela traz um contraponto, um equilíbrio, né? Ela ensina alguma coisa, a criança vendo aquilo, ela absorvendo aquilo, ela vai ficar como se fosse um bichinho lá no fundo da mente dela, né? Falando, nossa, né? Vendo é, é, é alguma coisa assim, uma mensagem de aviso, né? Se ela se meter em alguma encrenca, alguma coisa errada, vai ter alguma coisa que ela presenciou, que ela absorveu, que ela assistiu, que ela aprendeu. Então é isso, pessoal. O objetivo desse vídeo é exatamente é, sugerir esse contraponto para as coisas ruins que as crianças veem no dia a dia. Olha, eu baixei me parece que tem 8 temporadas no total desse seriado aqui, Os Pioneiros, né? Então eu baixei pelo torrent, eu baixei uma temporada por vez, né? E elas não estão numa qualidade muito boa, porém elas estão dubladas em português, no português da época. Na época passou no SBT e na Record. Eu não assisti na época, porque já tinha um puta monte de seriado, né? Tinha as novelas, eu gostava de assistir as novelas, né? Eu sabia que tinha esse seriado aqui, mas eu não assisti nenhum episódio na época. E agora eu estou assistindo, eu estou na quarta temporada. E
Todos os episódios que eu assisti, pessoal, tem sim, dá para você aprender alguma coisa, tem algum tipo de valor moral a se, a se aprender, para as crianças aprenderem, né? Então, o professor pode baixar esses episódios gratuitamente pelo torrent, do jeito que eu fiz, tá? E aí, como praticamente todas as crianças têm celular hoje em dia, o que, que o professor pode fazer? Ele pode entrar no Google Drive, é gratuito, todo mundo tem direito ao Google Drive, né? É, todo mundo que tem o celular, aí tem o Google, vai ter o Google Drive. E aí o professor pode pegar um episódio por semana e colocar lá, jogar lá no Google Drive. Joga lá no Google Drive e disponibiliza para os alunos. Fala, ó, criançada, eu coloquei lá no Google Drive o primeiro episódio do seriado Os Pioneiros. Aí qualquer um pode assistir. O professor coloca como compartilhamento para qualquer um assistir. Ela pode fazer isso. Então, não precisa de senha, não precisa de nada. A criança entra lá no Google Drive e consegue assistir o episódio. Então, a criança consegue assistir no celular e me parece que se a criança quiser, pode baixar o episódio que o professor coloca. Aí ela pode colocar num pendrive e pode assistir na televisão, que é até mais legal, assistir na tela grande. E assiste com a família, né? Bem legal, a família assiste junto, né? Os pais que não assistiram podem assistir junto. É muito legal esse seriado, gente. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Um abraço a todos.